Boa tarde, aqui mais uma tarde com Erasmo Mota em textos e coletâneas de Erasmo Mota. Nossa leitura do livro O Item Coleções Segredos da Mente Milionária, de William George Jordan, editora Príncipe. Hoje daremos continuidade ao que é o capítulo 7, lido por Erasmo Mota em textos e coletâneas de Erasmo Mota. Abro aspas. Aqui. Coisas que chegam tarde demais. O tempo parece um velho humorista, implacável com predileção pelo passado. Seu sarcasmo inclui as coisas que chegam tarde demais. Toda geração se empenha em corrigir os erros de seus antepassados, deixando os próprios erros para que as gerações seguintes os corrigem. Cada um deixa como herança sua sabedoria e sua loucura, a saber, um crédito de conhecimento e um débito dos erros e fracassos. Como consequência, coisas que chegam tarde demais significam apenas o atraso do pagamento de dívidas antigas. Isso quer dizer que o mundo está ficando mais sábio, melhor, mais verdadeiro, nobre e justo. Saindo da obscuridade sombria do erro para o sol da verdade e da justiça. Fica provado que o tempo está tecendo uma bela trama da humanidade, feita de erros e acertos entrelaçados. Dentre as coisas que chegam tarde demais estão a sabedoria plena, honras prorrogadas e a verdadeira concepção do trabalho dos tão mal interpretados e não reconhecidos, pioneiros, bravos e persistentes soldados da luta solitária pela verdade. Esse é o melhor ato do mundo em relação à vida, ser consideradas com precisão e superficialidade. As coisas que chegam tarde demais nos deixam impotentes, sem esperança e pessimistas. Porém, se vistas como o olho da sabedoria, elas nos revelam a grande marca evolutiva do ser humano, ao que há de mais elevado. A natureza proclama que, por fim, o bem tem de prevalecer, o certo tem de triunfar, a verdade tem de vencer e a justiça tem de reinar. Para nós, indivíduos, é um alerta e uma inspiração, um aviso contra a sonegação do amor, da caridade, bondade, compaixão, justiça e civilidade, antes que seja tarde demais, uma inspiração para darmos o melhor de nós mesmos, empenhando-nos ao máximo, sem nos preocupar com resultados, mas com a confiança serena de que tudo deve vir a seu tempo. Leva mais de 30 anos para a luz de algumas estrelas chegar à Terra. Algumas demoram 100, outras até 1000. Essas estrelas não são visíveis até sua luz alcançar os nossos olhos. Demora quase o mesmo tempo para que a luz das grandes mentes do mundo alcance os olhos capazes de enxergar. Então, elas se revelam como estrelas brilhantes na galeria mundial dos imortais. É por esse motivo que o brilho de algumas mentes contemporâneas não promete fama duradoura. Vivemos confundindo vagalumes de inteligência com as estrelas de gênios. Basta dar tempo ao tempo para tudo se acertar. A fama, por sua vez, não traz alegria, apoio ou inspiração para quem já atravessou as luzes e as sombras do mundo. Ao contrário, carrega as honras tardias
um toque de ridículo misturado com o patético. Ainda que o reconhecimento tardio seja melhor que nada, pois antes tarde do que nunca. Será mais valioso e benévolo se vier na hora certa. Nessa tendência de condenar e julgar de imediato, mas a crítica criteriosa vem em passo de tartaruga. Em outubro de 1635, Roger Williams, teólogo inglês que pregava nos Estados Unidos, foi condenado pelo Tribunal Geral de Massachusetts a deixar o Estado para sempre por causa de suas petições em favor da liberdade individual. Ele foi para Rhode Island, onde viveu por quase 50 anos. A consciência do Estado acabou pesando, e alguns anos mais tarde, em abril de 1899, o tribunal revogou a medida precipitada. A documentação original, amarelada, deteriorada e quase ilegível, foi tirada de seu túmulo e, por uma moção comum apresentada, sustentada e aprovada, a ordem de banimento foi solenemente anulada, revogada e tornada sem efeito. O banimento sofrido por Roger Williams durou mais de 200 anos e foi interferido quando já não havia razão legal que o impedisse de retornar a Massachusetts e morar no estado. Este levou devido crédito e honra pela ação que em essência estava correta. Roger, falecido havia mais de 2 séculos, deve ter sorrido e compreendido as razões do Estado, mas a reparação veio tarde demais. Os erros, pecados e desvarios de uma época podem ser notados pela posteridade, mas o indivíduo permanece sozinho. Somos os únicos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Se permitirmos que as horas preciosas que poderiam ter sido devoltadas para atos maiores escorram pelos nossos dedos, como areia, ninguém jamais poderá restaurá-las para nós. A afeição humana alimenta-se de sinais e provas de carinho. Não é suficiente ter sentimento de bondade, é preciso manifestá-los. A água existente nas nuvens não refresca a terra árida, mas a chuva abençoada desperta a terra para uma nova vida. Estamos sempre prontos para dizer: Ele sabe quando eu quero bem. Achando que externamos óbvio, podemos até saber que o sol brilha em algum lugar e ainda assim trememos se nos faltam seu brilho e calor. Devemos expressar amor em pequenas ações, palavras, carinho, apreço, sorriso e fraternos apertos de mãos. Esse afeto deve ser demonstrado efetivamente e não apenas ser lembrança. Não manifesta de paciência, indulgência, cortesia e gentileza. Essa teoria de suposta confiança da durabilidade do carinho é uma das fases tristes da vida conjugal. As nossas rosas de amor devem estar sempre abertas, exalando perfume em vez de prensadas na Bíblia da família, para secar e tão somente servir de referência, de lembrança do que foi, mas não a gratidão, a garantia do que é de fato. Quase sempre o casamento fecha a porta para a vida, deixando do lado de fora o sentimento, o cuidado e a generosidade. O sentimento pode até estar vivo, mas não é revelado com facilidade. A rima rica de poesia do amor transforma-se
em versos brancos e mais tarde em prosa entediante. Ele é cristão, mas não muito praticante, diria o menino sobre o pai. O amor não manifesta, não alimenta o coração da mesma forma que o corpo não se nutre com um filão de pão e não alegra a rotina cotidiana, tanto quanto uma única lâmpada apagada não ilumina uma sala. Geralmente existe um desejo grande no coração de um marido ou de uma esposa de expressar por palavras acalentadas de amor o carinho de onde quer que venham. Se houvesse mais ternura depois do casamento, os advogados que fazem separações teriam muito menos trabalho. Essa percepção geralmente chega tarde demais. As pessoas têm mais avidez de gentileza, compaixão, amor e camaradagem do que carência de alimento. Quantas vezes deixamos de dar uma palavra de força e afeto, elogio ou em congratulação a alguém, mesmo sabendo que nossos sentimentos serão reconhecidos? Temendo incentivar a vaidade ou excesso de confiança desse alguém, que possamos abrir as comportas da reserva, as muralhas da repressão mesquinha e permitir inundações de sentimentos que em vida falharam por excesso de elogios do que frases laudatórias, cinceladas, em lápides e jamais tidas aos que agora são guardados pelas mesmas lápides. O homem não pede aplausos, nem elogios, mas deseja o som retumbante do reconhecimento sincero pelo que realizou, a valorização justa do que está realizando e a compreensão pelo que haja para realizar. Porque a morte nos conscientiza de uma centena de virtudes, de alguém que em vida parecia comum e cheio de defeitos. Falamos como se um anjo tivesse vivido na cidade durante anos e só descobrimos depois de morto. Se ele tivesse ouvido essas frases quando vivo, se tivesse descontado 60% dos elogios que recebeu, quem sabe estes não teriam servido como inspiração em momentos de cansaço, desgaste e preocupação com os problemas da vida. Mas agora os ouvidos já não são capazes de escutar toda a música terrena, e mesmo que pudesse, sem as palavras, seriam apenas mensageiras de um amor que chegou tarde demais. É correto falar bem dos mortos, lembrar sua força e esquecer suas fraquezas, louvar-lhe a memória com expressões de honra, justiça, amor e tristeza que nos enchem o coração. Mas são os vivos sempre eles que mais precisam desse incentivo. Os mortos já estão em outra esfera. Nem os nossos gritos mais histéricos de agonia e arrependimento farão eco no silêncio do desconhecido. Aqueles que enfrentam a batalha da vida, ainda tentando corajosamente ser e fazer, estes sim precisam de nossa ajuda. Nosso companheirismo, nosso amor e tudo o que tivermos de melhor. Uma flor singela colocada em nossas mãos quentes vale muito mais do que montanhas de rosas sobre o nosso caixão. Se tivermos falhado em louvor ou louvar os mortos, nossa tristeza profunda e o fluxo instintivo de sentimentos proclamarão o vácuo de dever não cumprido, que agora tentamos preencher tarde demais.
Mas existe reparação que não chega tarde demais. Ela existe ao tornarmos a humanidade herdeira da bondade e do amor, que lamentamos não ter demonstrado ao levarmos luz, coragem e alegria à vida dos que nos são próximos. Assim, nosso pesar será sincero e não apenas uma torrente temporária de emoções excessivas e durante o período de formação. Quanto procurarmos conquistar nosso espaço na vida, que mais precisamos de ajuda? Essencial, por menor que seja, os poucos livros emprestados ao magnata americano André Carnegie no começo de sua carreira serviram-lhe de inspiração. Mais tarde, quando se dedicava a projetos filantrópicos, ele espalhou bibliotecas por todo o seu país. Como forma de retribuição, ajude a mudar as mudas de árvore a crescer. Os poderosos carvalhos não precisam do seu incentivo. Palavras de ânimo devem ser ditas quando necessário e não se limitar a manifestações hipócritas ou mera preparação de terreno para futuros favores. Cristóvão Colombo estava sozinho no meio de uma tribulação amotinada que ameaçava matá-lo, quando a beleza da terra firme se descortinou diante deles. Todos caíram aos pés de Colombo, proclamando um Deus inspirado pelo céu. Algumas árvores e a costa de Seixos o divinizaram. Um pouco mais de paciência durante a viagem. Sinais de companheirismo e amor fraterno teriam sido um bálsamo perfeito para a sua alma. É na infância que os prazeres mais contam e pequenos gestos de ternura geram grandes retornos. Que possamos prover nossos filhos com o calor do sol do amor, do companheirismo e de solidariedade. Quando enfrentarei pequenos problemas e preocupações que para eles parecem enormes, mostrar interesse sincero em suas esperanças, crescentes e nos sonhos e anseios, vagos e desproporcionais. Coloquemo-nos na pele deles, enxerguemos o mundo como a sabedoria de fazê-lo pelos olhos deles, a fim de corrigir-lhes os erros de perspectiva. Pequenos gestos assim os tornarão mais felizes do que atos mil vezes maiores, que porventura cheguem a tarde demais. A procrastinação é a mãe de uma família numerosa, de coisas que chegam atrasadas, sejam ligar do novo amanhã. Aniquila autocontrole, esgota a energia mental e torna a pessoa vítima das circunstâncias e não da criação. Existe um lado da procrastinação que pode ser considerado virtude. Deixarmos de cometer um erro hoje e que poderia ser adiado para amanhã, não realizar agora o que pode nos envergonhar amanhã. Existem pequenas desavenças na vida, desentendimentos menores que passaram despercebidos entre amigos, pois cada um está blindado pelo orgulho e encantado demais consigo mesmo para ceder. Chega o momento em que poucas palavras diretas a tudo consertariam e as nuvens escuras dariam passagem
raios solares do amor. No entanto, as pessoas nutrem sentimentos fracos e mesquinhos de dignidade, afastando-se cada vez mais das que as cercam, e todas seguem seu caminho solitário, morrendo de saudade do outro. Talvez acordem e percebam tarde demais a necessidade de reatar laços de carinho rompidos e iniciar uma nova vida. Em 1000 aspectos da vida, a sabedoria tardia geralmente surte efeito irritantes e depressivo, no sentido que deve compensar o débito na conta de sua experiência. Ora, se não houver sabedoria tardia, não haverá experiência. No fim das contas, isso significa apenas que somos mais sábios hoje do que éramos antes. Que enxergamos tudo nas devidas proporções e que nossa trajetória de vida foi iluminada. O mundo é propenso a julgar pelos resultados. É muito bom ser o acionista majoritário do próprio sucesso e prosperidade, mas com frequência nossos atos de compaixão e compreensão não entram nesse juízo de valores. Quem rema contra a maré tende a encontrar poucos que o ajudem. Quando a correnteza permite que seu barco vá mais rápido, sem esforço, logo surgem outras embarcações, vindas de todas as direções, e o remador tem a impressão de que acabou de acordar no meio de uma regata. A ajuda, então, chega tarde demais, quando já não é necessária. Ele mesmo deve se proteger da tentação do cinismo, frieza e egoísmo. Deve assumir e se conscientizar de que aquilo que nomeia como o papel do mundo não deve ser o mesmo que o seu, ao mesmo tempo que precisa saber que o estímulo nunca virá tarde demais a quem luta com semelhante bravura. Mas, por ser menos forte, pode se desesperar e soltar os remos por falta de gestos ou palavras de incentivos durante uma crise. Segundo o antigo provérbio da filosofia sombria, águas pesadas não movem moinhos. Verdade. Como é possível os moinhos usarem sempre a mesma água para se movimentar? É bem provável que ela tire feliz os outros moinhos do vale, cumprindo seu bom trabalho com ritmo constante. É loucura pensar obsessivamente em águas que já se foram. Concentre-se no rio caudaloso que está sempre fluindo. Use suas águas da melhor forma possível. E depois que ele seguir seu percurso, sejamos gratos e satisfeitos pelos serviços prestados. O fluxo do rio da vida é diário, é interminável. É bobagem nos arrependermos depois, a ponto de fechar os olhos para o rio poderoso do presente. Façamos o melhor que pudermos no presente para melhor nos prepararmos para o amanhã. Assim, até as coisas que chegaram tarde demais serão novas revelações de sabedoria a serem usadas amplamente no dia a dia e no futuro que estamos criando. E assim concluo mais um capítulo de O Poder da Verdade, de William Jordan. Coleção Segredos da Mente Milionária,
lido por Erasmo da Mota em Textos e Coletâneas de Erasmo Mota. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E só o amor tem o poder de transformar vidas e nos transformar em pessoas melhores e nos aproximar do Criador.